Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o método de concepção estrutural para residências e sobrados, tá? O método que nós utilizamos nos nossos projetos. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas regras que nós utilizamos na parte de concepção estrutural. Vocês vão perceber que não é bem assim, depende muito do projeto arquitetônico. Então, se você quer atuar com um projeto estrutural residencial de médio e alto padrão, assista esse vídeo, já deixa o like e se inscreve nesse canal também, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, desse nosso método de concepção estrutural, um dos primeiros pontos mais importantes é avaliar o projeto arquitetônico, tá? Todo projeto estrutural residencial, ele vai sempre ter uma base do projeto arquitetônico. É sempre a partir das plantas baixas, é sempre a partir dos detalhes arquitetônicos que nós vamos definir a estrutura, tá? Definir o sistema estrutural, definir a dimensão dos elementos, definir a posição dos elementos, tá? Tem alguns padrões que nós utilizamos referente a posicionamento dos elementos, mas é sempre com base no projeto arquitetônico, tá? Então, um dos principais pontos é olhar para o projeto arquitetônico, já identificar a espessura de parede, identificar os pontos críticos do projeto arquitetônico, identificar posicionamento de caixa d'água, identificar se a minha estrutura ela vai ter uma divisa ou não vai ter uma divisa, já avaliar o solo, avaliar o terreno, avaliar todo o entorno, referente ao posicionamento da caixa d'água, por exemplo. Verificar se eu tenho uma continuidade do volume da caixa d'água no projeto arquitetônico. Por quê? É importante porque eu preciso ter uma continuidade também dos pilares até a fundação quando eu tenho um reservatório, tá? No posicionamento da caixa d'água. Vocês vão perceber que basicamente é um padrão, tá? Mas, como eu falei antes, vai depender do projeto arquitetônico e depende também da posição disso, tá? Para definir o sistema estrutural. Então, por exemplo, nesse projeto em questão, o reservatório ele não está na residência, o reservatório ele está fora, num outro nível mais elevado, ele não está junto com a residência, tá? Então, ponto positivo, porque eu não tenho um carregamento tão grande, digamos assim, lá na cobertura que seria do meu reservatório. Porém, se nós analisar esse projeto, a gente tem vãos muito grandes, tem balanços muito grandes, eu não tenho, digamos assim, muitos cantos para mim posicionar pilares. Então, a regra de posicionamento dos pilares, referente a vou primeiro posicionar os pilares nos cantos, depois eu vou posicionar os pilares onde eu tenho união entre os pavimentos, ou eu tenho como eu posso dizer, uma igualdade entre pavimentos. Aí depois eu vou posicionar os pilares na região de reservatórios, na região onde eu tenho elevadores, na região onde eu tenho escadas. Por exemplo, nesse projeto, nós não temos nenhum tipo de regra. Então, basicamente, quando nós estamos atuando com um projeto estrutural residencial de médio e alto padrão, consequentemente, isso vai acontecer. E isso que está escrito nos livros de posicionamento de pilares, posicionamento de vigas, não vai mais funcionar, tá? Todos esses conceitos eles não vão mais funcionar nesse caso. Por exemplo, estamos com outro projeto aqui, tá? Um projeto de um sobrado também, de 200 e poucos, 300 e poucos metros quadrados, que ele não segue padrões. Tá? Eu até tenho algum tipo de continuidade aqui no meu volume do meu reservatório, porém, aqui embaixo eu já tenho uma transição bem grande, no qual eu preciso transmitir as cargas desse reservatório até as fundações. Porém, eu vou precisar de vigas de transição. E depois eu vou mostrar o projeto estrutural para vocês. Vocês vão ver que tem bastante viga de transição. Tá? Um outro ponto importante, pessoal, na análise do projeto arquitetônico é referente ao alinhamento entre os pavimentos. Tá? Perceba que, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu não tenho nenhum tipo de alinhamento entre pavimentos. Ou seja, eu não tenho continuidade de pilares. Eu não tenho parede que vai ficar em cima de parede. Eu só tenho viga de transição. Eu preciso transmitir os carregamentos que estão lá em cima no pavimento superior o mais rápido possível até as fundações. Se as minhas paredes elas estão desalinhadas
ou se eu não tenho continuidade entre pilares, consequentemente eu vou ter vigas de transição. E isso acontece muito, tá? Nesse projeto acontece, nesse outro projeto acontece. Agora, se nós estivermos falando de projetos mais simples, tá? A gente vai entender que existe sim uma continuidade, existe um padrão, existe uma simplificação, digamos assim, do projeto estrutural. A taxa de armaduras também vai ser mais baixa, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, uma residência térrea tem os seus detalhes, tem os seus desafios, tem os seus balanços, digamos assim, vão livre de 5 a 6 metros, então tem o seu grau de dificuldade. Porém, ele é um projeto mais simples, tá? Eu tenho pilares no qual eu tenho uma dimensão mínima, tá? Nesse caso aqui ainda temos uma fundação em divisa, tá? Que traz um pouco de dificuldade, digamos, para o nosso projeto, mas eu tenho essa relação de posicionar os elementos, posicionar os pilares em cada canto, posicionar os pilares onde eu tenho uma continuidade, aí depois eu posiciono os pilares centrais para fazer a interligação das vigas, mas esse é um projeto mais simples, tá? A partir do momento que nós começamos a elevar o nível e começar realmente a trabalhar com projetos arquitetônicos mais complexos, aí a gente consegue chegar num grau de dificuldade bem maior, no qual demanda mais tempo, demanda um pouco mais de experiência, demanda mais análise estrutural, e a concepção estrutural, aí sim, ela vai ficar totalmente limitada no projeto arquitetônico, tá? Eu já não tenho alinhamento entre paredes, eu já não tenho uma continuidade entre pavimentos, eu não tenho continuidade de pilares, existem vigas de transição, existe balanço, existe parede apoiada sob a laje, existe fundação em divisa, existe a relação de contenção, tá? Pequenas contenções que vão sobrecarregar a minha estrutura, existem muros de arrimos que vão sobrecarregar essa minha estrutura, então consequentemente esse é um projeto que ele se torna sim um projeto de alta complexidade, muito mais complexo às vezes de prédios de 4, 5 pavimentos, porque existe uma relação de que a carga ela precisa ir o mais rápido possível até as fundações, porém, por conta do projeto arquitetônico, por conta da concepção estrutural, essa carga ela fica indo de elemento para elemento e, consequentemente, a taxa de armaduras vai aumentar, os momentos fletores vão aumentar, os esforços cortantes vão aumentar por conta das vigas de transição e, consequentemente, isso se torna um projeto muito mais complexo, tá? Nesse caso, por exemplo, eu não tenho essa relação de pilares em cada canto, tá? Eu preciso seguir fielmente a arquitetura, então, consequentemente, por exemplo, eu tenho pilares aqui que são bem maiores do que o necessário, digamos, tá? Tem 14 por 44, tá? Esse 44 ele é referente ao projeto arquitetônico. Não significa que necessariamente precise de um pilar de 14 por 44 para resistir aos esforços, para resistir à carga de compressão, aos momentos fletores, tá? Isso se dá pelo fato da arquitetura pedir um elemento de 44 centímetros naquela posição. Então, consequentemente, quando a gente está trabalhando com um projeto estrutural residencial, sobrados, residências, até térreas que são de alto padrão, a gente vai começar a entender que os elementos estruturais eles servem também para compor o projeto arquitetônico. Tá? Uma outra situação ainda, falando referente à dimensão de pilares, é esse outro nosso projeto aqui. Tá? Esse é um projeto de um sobrado com 2 pavimentos, no qual eu tenho poucos pilares, tá? Só que são pilares que eles são estéticos, tá? Eles não são pilares que precisariam, digamos, dessas dimensões. Por exemplo, eu tenho o meu P7 que ele tem 14 centímetros por 2 metros de comprimento. E isso é um pilar térreo, tá? Eu apenas tenho um pavimento. Basicamente, a minha fundação, praticamente ela resiste ao pilar, tá? Por quê? Por conta do carregamento do pilar. Mas isso é uma questão arquitetônica. Tá? Isso aqui é uma questão arquitetônica. Consequentemente, eu utilizo desse artifício de utilizar a concepção arquitetônica desse tipo de projeto também para resistir aos esforços.
tá? Porque se eu avaliar que eu tenho apenas um pilar e eu tenho balanço nas duas direções, consequentemente, esse meu pilar ele vai resistir a esses balanços, ele vai me ajudar na concepção estrutural para resistir aos deslocamentos desse balanço. Tá? Consequentemente, eu trago mais rigidez na direção do meu balanço, tá? E, claro, consequentemente, vai existir uma taxa de armadura um pouco mais elevada para resistir a esses esforços, para conceber esse tipo de estrutura. Tá? Da mesma forma, essas outras vigas aqui na parte superior, no qual eu tenho vigas de 1 metro de altura. Tá? Essas vigas de 1 metro de altura, além delas combaterem esses dois balanços imensos aqui, tem 3,5 metros, 4 metros mais ou menos de balanço em cada direção, automaticamente elas se tornam um elemento da minha arquitetura. Tá? Se eu avaliar aqui no projeto arquitetônico, praticamente eu não tenho alvenaria. Tá? Então, consequentemente, eu vou moldar todo o meu projeto arquitetônico, toda a construção do meu projeto, a partir dos elementos estruturais formados por vigas e pilares. Tá? Então, consequentemente, toda a parte de concepção estrutural desse tipo de projeto, ele se torna algo que ele precisa atender ao projeto arquitetônico. Tá? Então, consequentemente, eu não tenho as relações de 8% do vão, 10% do vão para altura de vigas, espessura de tamanho de pilares. Digamos que numa residência convencional, numa estrutura convencional, no qual eu utilizaria um pilar de 14 por 30, que seria uma dimensão mínima de pilar, nesse caso eu estou utilizando uma dimensão muito grande, muito robusta, por conta do projeto arquitetônico. Tá? E não por conta de dimensionamento. Tá? Muitas pessoas elas acabam me perguntando, pô Luiz, por que tu utilizou um pilar parede numa residência térrea? Por que foi utilizado uma viga de 1 metro onde eu tenho um pequeno balanço? Por que foi utilizado uma laje maior, uma laje diferente por conta desse elemento? Então, são situações que, numa conversa da engenharia com a arquitetura, na relação de concepção estrutural de residências de alto padrão, nós chegamos a conclusões de que os elementos estruturais eles compõem o projeto arquitetônico e eles não se escondem no projeto arquitetônico igual residências comuns, da mesma forma que essa residência aqui. Tá? Essa residência é um modelo de projeto estrutural que ele precisa se esconder no projeto arquitetônico. Tá? Então, consequentemente, os pilares eles têm que ter dimensão mínima, eles precisam estar embutidos nos cantos, precisam estar escondidos na parede. Por exemplo, nesse caso aqui é um caso bacana. Tá? A gente tem um vão aqui na cozinha, se eu não me engano, de 7 metros mais ou menos, e por conta da arquitetura aqui vai ser utilizado um gesso. Tá? Só que, como eu preciso diminuir o vão da laje e eu preciso reduzir esse meu vão, eu utilizei uma viga faixa. Tá? Uma viga faixa aqui de 30 de largura por 15 de altura. Por quê? Porque eu preciso esconder essa minha viga acima do gesso. Tá? Quando eu for passar o gesso, fazer o acabamento da arquitetura aqui, essa minha viga ela não vai aparecer e ela vai ficar basicamente quase que na espessura da laje também. Tá? Apenas para dividir o vão, fazer o travamento lateral, digamos, dessa minha estrutura, tá? Para que eu tenha essa estabilidade na edificação e mesmo assim eu mantenha a minha estrutura escondida dentro do projeto arquitetônico. Tá? Aqui são outros detalhes também, por mais que seja um projeto simples, térreo, mas tem o seu grau de dificuldade referente à concepção estrutural. Tá? Aqui a gente tem uma outra situação da garagem para 2 carros aqui, no qual eu tenho um vão livre, eu tenho um balanço considerável, tá? E aqui relacionado a balanço, pessoal, por mais que seja um pavimento térreo, eu tenho um deslocamento, tá? Eu tenho essa relação aqui no qual eu estou tendo um grau de dificuldade no meu projeto. Então, consequentemente, aqui eu tenho um deslocamento, tá? Eu tenho um ponto crítico, digamos assim. Se eu aumentar a escala, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, consequentemente, isso aqui eu preciso resolver. Tá? Uma maneira de nós resolver isso aqui é sempre tentar fazer com que o carregamento
de balanço, pessoal, aqui vai uma dica. Sempre carregamentos de balanço, estruturas em balanço, eles estão sempre ao lado externo da edificação. Tá? Balanços sempre estão ao lado externo, saindo da edificação. Consequentemente, todo esse carregamento eu preciso fazer com que ele venha para o lado interno da edificação, para o lado que é mais rígido da edificação. Então, consequentemente, se o meu balanço ele está para o lado externo da edificação, eu preciso fazer com que os carregamentos eles venham para o lado interno da edificação. E como que a gente faz isso? Nesse caso, eu tenho a concepção estrutural, e se nós avaliarmos aqui os momentos fletores dessa minha estrutura, perceba que eu tenho um momento fletor negativo alto aqui, tá? São 10.800 kgf por metro que estão atuando aqui nessa viga. Isso aqui é proposital, isso aqui eu quero que aconteça. Eu faço com que a minha concepção estrutural ela seja dessa maneira, tá? Sempre que eu vou fazer a concepção estrutural, que nós vamos fazer a concepção estrutural, nós não podemos fazer a concepção estrutural e ver no que vai dar. Ver a estrutura, fazer com que a estrutura se comporte da maneira que ela quer. Não. Quando nós estamos fazendo a concepção estrutural de qualquer projeto, seja estruturas residenciais, sejam edifícios maiores, quando nós estamos fazendo a concepção estrutural, nós já estamos prevendo os comportamentos da estrutura. Nós já entendemos como que a estrutura vai se comportar, seja com momentos fletores, seja com deslocamentos, seja com esforços de torção, seja com esforços cortantes, cisalhamento em lajes, enfim, eu sei como que a estrutura vai se comportar. Eu apenas utilizo o software como uma calculadora para mim, tá? Mas a partir do momento que eu faço o lançamento dessa viga, tá? Por exemplo, que eu faço o lançamento dessa viga 211, que eu faço o lançamento com continuidade da minha viga 214 lá para o lado interno da edificação, eu sei, tá? Automaticamente, sem nem mesmo fazer o processamento da estrutura, que eu vou ter um apoio, eu vou ter um outro apoio. Aquele meu apoio superior, ele é um apoio indeslocável. Aqui eu tenho um apoio que ele é deslocável porque ele faz parte de um balanço, mas eu sei que isso aqui vai funcionar como se fosse um braço. Se isso aqui vai funcionar como um braço e que eu tenho um pilar onde eu tenho uma reação, eu tenho um apoio, consequentemente eu sei que aqui eu vou ter um momento fletor negativo altíssimo. Por quê? Porque ele vai estar combatendo tanto esse meu apoio aqui, tá? Tanto o carregamento de laje, mas eu sei que ele vai funcionar como um braço de alavanca aqui, que vai fazer com que eu tenha um momento negativo alto acima do pilar e, consequentemente, esse meu momento negativo alto em cima do pilar vai fazer com que eu tenha uma carga axial no meu pilar aqui. Tá? Então, no momento que eu tô fazendo a concepção estrutural, eu já preciso imaginar isso, eu já preciso visualizar os esforços e entender como que a estrutura está funcionando, ok? Então, nesse caso aqui, se nós avaliar os momentos fletores desse projeto, eu sei que eu tenho um momento negativo da mesma forma com que eu estava falando na concepção estrutural, tá bom? Então, é um projeto simples, porém ele tem o seu grau de complexidade. Agora, a partir do momento que nós estamos trabalhando com projetos mais complexos, com projetos no qual eu não tenho padrão referente à dimensão de pilares, não tenho padrão referente à altura de viga, não tenho padrão referente a posicionamento dos elementos, consequentemente eu preciso ter um conhecimento um pouco mais aguçado referente à concepção estrutural, referente a caminho das ações, tá? E por que eu falo caminho das ações? Lembra que eu comentei lá no início da aula? As cargas elas querem ir para a fundação o mais rápido possível. Então, sempre que eu estou fazendo a concepção estrutural, eu preciso interpretar que, se eu estou lançando uma laje, por exemplo, eu sei que essa minha laje ela vai ter um carregamento, seja um carregamento acidental, um revestimento, a utilização dessa minha laje, e, consequentemente, essa minha laje ela vai se dissipar nas vigas de bordo, que consequentemente vão para os pilares, dos pilares vão para a fundação, e da fundação ela vai se dissipar para o solo. Tá? Eu interpretando isso, sabendo que eu tenho uma relação de que se eu utilizar engaste, eu estou aumentando a rigidez, fazendo com que o carregamento ele se torne ele vá para o caminho mais rígido. Tá? Essa é a primeira interpretação. Caminho das ações,
laje, vigas, pilares, fundação, solo. Rigidez é aonde a carga ela quer ir, tá? Por quê? Se eu avaliar que eu tenho, por exemplo, um pilar de 1 metro de largura, digamos, e um pilar de 14 centímetros, tá? E eu estiver com um carregamento. O carregamento ele vai tender a ser puxado muito mais para esse meu pilar que é mais rígido, tá? O carregamento ele vai para o elemento mais rígido. Se eu estiver falando de vinculações agora, sabendo que engaste é mais rígido que uma vinculação não semirrígida, que o engaste ele é mais rígido que uma rotulação, consequentemente, se eu utilizar engaste entre os elementos, eu vou mudar o caminho das ações. Por quê? Porque a carga ela vai tender a ir para o elemento mais rígido. E sabendo que o engaste entre viga e pilar é mais rígido do que uma rótula, do que uma rotulação, consequentemente o carregamento ele vai ir para o elemento mais rígido. Sabendo disso, aplicando isso referente à concepção estrutural, perceba que nesse meu elemento aqui, eu tenho essa minha laje de cobertura, tá? Minha laje 3 aqui. Eu poderia ter apenas feito o lançamento dessa minha laje, tá? Ela iria ser uma laje totalmente apoiada aqui entre as vigas de bordo, só que sabendo o caminho das ações, sabendo a concepção estrutural desse meu elemento, tá? Eu entendo que se eu utilizar um engaste entre as duas lajes, eu vou gerar um momento fletor negativo aqui. Tá? Eu vou gerar um engaste aqui entre as duas lajes. E aqui, consequentemente, eu vou ter um apoio apenas nas vigas. Tá? Se nós olhar apenas para a laje, eu não vou conseguir interpretar. Mas eu preciso interpretar isso de uma maneira global. Então, consequentemente, se eu tenho uma laje apoiada em todos os bordos, automaticamente eu vou ter aqui uma redistribuição dos carregamentos de maneira uniforme, digamos, em todas as lajes de bordo. A partir do momento que eu faço um engaste entre as duas lajes, ou até mesmo um engaste entre a laje e a minha viga central, consequentemente eu estou dizendo para o meu balanço, para essa minha laje, nessa concepção estrutural, de que o centro é mais rígido. Tá? Eu estou trazendo rigidez para o centro da minha edificação. Quando eu trago rigidez para o centro da minha edificação, consequentemente os balanços, tá? Os apoios externos eles vão ser menos carregados. Se eu diminuir o carregamento dos meus apoios externos da edificação, consequentemente eu vou diminuir os deslocamentos também. Tá? Então, essa é uma relação de que eu utilizo a parte de vinculações, caminho das ações, referente a vinculações para otimizar a minha estrutura, para reajustar o caminho das ações. Por quê? Porque sabendo que eu estou tendo maior rigidez no centro da minha edificação, sabendo que eu tenho o balanço, e eu preciso fazer com que o balanço externo ele venha para o lado interno, que os carregamentos venham para o centro da edificação, eu vou aumentar a rigidez do centro da minha edificação. Todos os elementos que estão indo para o lado externo, eu faço com que os carregamentos venham para o lado interno da edificação. Se eu faço isso na concepção estrutural como um todo, consequentemente, eu vou diminuir os deslocamentos lá do balanço na parte externa da edificação. Aqui agora uma outra relação ainda, que existe muito em estruturas residenciais, sobrados, no qual tem um grau de dificuldade maior, que é referente a transição, tá? E referente também a carregamentos de solo, tá? Pequenas contenções, muros de arrimo que atuam sobre a estrutura da residência, que atuam sobre a estrutura do sobrado, tá? Então, primeiro falando, por exemplo, sobre transições. O que nós precisamos sempre interpretar nas transições? Eu tenho elementos que são principais, eu tenho elementos que são secundários, eu tenho elementos que são apenas sobrecarga, tá? E eu preciso olhar para a estrutura e já identificar o que é um elemento de sobrecarga e o que é um elemento secundário, o que é um elemento primário, quem que está apoiando em quem. Tá? Então, por exemplo, nessa minha estrutura aqui eu tenho
um pé direito duplo, eu tenho algumas paredes, tenho algumas vigas de transição aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho a viga 316, 14 por 65, que é uma das vigas principais, tá? Eu já vou mostrar para vocês o porquê. Eu tenho a viga 306, que é 14 por 50. Eu tenho uma outra viga 304, que é 14 por 30. Tá? Tem essa outra viga 14 por 60. Percebe que existe uma relação de... Pô, Luiz, tu poderia ter feito todas as vigas de 14 por 65, que seria maior. Tá? Porém, pessoal, o que nós precisamos avaliar aqui? Tá? Existe sim essa relação de igualdade entre tamanhos de vigas para otimizar o processo de execução de obras, tá? Mas existe também a relação de você chegar ao máximo do seu projeto estrutural numa relação de otimização de projeto. Tá? Se nós avaliarmos aqui o caminho das ações, o que nós temos aqui? Nós temos carregamentos de laje, tá? Carregamentos de pessoas apenas nesse pequeno trecho, tá, pessoal? Apenas nesse pequeno trecho aqui. Tá? Tem o carregamento das lajes, vigas de transição, pilares de bordo, no qual eu preciso avaliar o seguinte. O meu carregamento, a minha carga, ela precisa ir o mais rápido possível até as fundações. Se eu fizer isso com todos os carregamentos, consequentemente, a minha estrutura ela vai ser a mais econômica possível, tá? Independente de altura, independente de dimensão dos elementos. Tá? Então, consequentemente, vamos avaliar isso aqui. Eu tenho essa primeira laje, tá? Que ela tem um carregamento, vamos supor que estão todas biapoiadas nesse caso. Tá? Tem um carregamento que vai para aquela laje, tem um carregamento que vem para cá, tem um carregamento que vem para cá e tem um carregamento que vem para cá. Vamos avaliar cada carregamento agora. Esse meu primeiro carregamento, ele chega na viga, vai para os pilares, ok. Dos pilares já vai para a minha fundação, porque lá embaixo eu não tenho viga de transição. Tá? Agora, essa minha outra viga aqui, eu tenho um carregamento que vai para uma outra viga e eu tenho um carregamento que vai para a minha viga externa aqui, onde já vai para os pilares também. Tá? Chegando no meu elemento principal, tá? Eu já falei que é um elemento principal, a minha carga ela tem que ir para a direita, tem que ir para a esquerda, tem que ir para a direita, de novo tem que ir para a direita até chegar nas fundações. Do outro lado, a carga tem que vir para cá e aqui ela ainda vai se decidir se ela vai ir para o lado interno da edificação ou ela já vai ir para o meu pilar. Tá? E é muito difícil de identificar isso referente a carregamento e referente a um dimensionamento manual. Tá? Pô, para que lado que meu carregamento vai? Será que ele vai para aquele pilar? Será que ele vai para aquela viga? Será? Depende. Depende muito de rigidez. Tá? Lembra que eu comentei antes. Se eu utilizar todas as vigas numa mesma altura, fica um pouco confuso da carga se decidir qual que é o elemento mais rígido. Tá? Consegue interpretar isso? De que se todas as vigas tiverem o mesmo tamanho, falando em vigas de transição, tá? Falando em viga apoiada em viga, se todas as vigas tiverem o mesmo tamanho, eu vou ter uma confusão referente ao caminho das ações, digamos assim. Por mais que as cargas elas vão ir até a fundação. Mas, na minha concepção estrutural, eu preciso interpretar isso dessa forma, de que o carregamento ele sempre vai para o elemento mais rígido. Tá? Agora, vamos imaginar uma outra situação aqui. Eu tenho essa minha laje interna. Tá? Deixa eu apagar aqui. Que eu tenho essa minha laje interna aqui. Tá? Essa mesma laje. Eu tenho esse meu carregamento que ele está indo para a esquerda. Tá? Nesse momento, o carregamento ele precisa se decidir vai para a esquerda ou para a direita. Tá? E se eu colocar todos os elementos com o mesmo tamanho, enfim, ele vai se distribuir para a direita e vai se distribuir para a esquerda. Agora imagina o seguinte. Aqui eu tenho, sei lá, 100 kg força. Na minha viga eu vou considerar que eu tenho 100 kg força, considerando uma viga de 14 por 30, que é o que eu tenho aqui. Tá? Deixa eu mudar aqui, eu tenho uma viga de 14 por 30. Somente se eu aumentar, vamos imaginar o seguinte, Luiz, se você aumentar a rigidez de viga, consequentemente a sua estrutura vai deslocar menos, consequentemente eu vou ter menos carregamento, e se eu aumentar, digamos assim, tá? Se eu aumentar a viga de 14 por 30 para 14 por 60, digamos assim, igualar todos os elementos, o que vai acontecer? Esse meu carregamento ele vai continuar indo para os dois lados. Só que antes eu tinha uma viga de 14 por 30.
Esse 14 por 30 ele também é um peso próprio. Esse 14 por 30 ele também é um carregamento. Se eu aumentar o elemento, se eu aumentar a dimensão na minha viga, numa viga de transição, nesse tipo de concepção estrutural, consequentemente eu vou aumentar o carregamento. Eu estou dobrando o carregamento do peso próprio da minha viga. Consequentemente, a carga axial, que digamos estaria chegando aqui nessa viga central, de P, que seria uma viga de 14 por 30, se eu dobrar, vai chegar com 2P. Consequentemente, se eu aumentar o carregamento, vai aumentar o deslocamento. Faz sentido? Faz sentido que essa minha viga ela precisa tratar desse vão? Essa minha viga ela não precisa ser a mesma altura da viga intermediária, dessa minha viga de transição, para que o conjunto funcione? Porque se eu aumentar a dimensão dessa minha viga de 14 por 30 para 14 por 60, eu estou apenas aumentando o peso próprio, aumentando o carregamento do meu elemento. Consequentemente, em vigas de transição, eu vou ter um carregamento muito maior, que vai aumentar o deslocamento também, que vai aumentar a taxa de armaduras. Então, essa relação de aumentar todos os elementos para que eu tenha uma uniformidade, para que eu tenha uma fácil execução, eu tenho outros problemas numa análise estrutural. Eu tenho outros problemas numa otimização estrutural. Tá? Consequentemente, eu vou ter deslocamentos maiores. Consequentemente, eu tenho carregamentos maiores. Então, eu preciso interpretar o caminho das ações, interpretar quem que são elementos principais, quem que são elementos secundários, quem que são elementos de apenas sobrecarga, tá? Se eu for avaliar essa minha viga de 14 por 30, ela é um elemento principal apenas para a laje. Para a viga intermediária, para a viga de transição, a minha viga de 14 por 30 ela é uma sobrecarga. E se eu estiver otimizando essa minha viga central de 14 por 65 e eu não avaliar a laje, eu não avaliar a viga que está chegando nela, consequentemente, de nada adianta eu querer ajustar essa minha viga aqui se ela tiver um deslocamento excessivo. Tá? Se eu avaliar aqui, provavelmente ela é um ponto crítico. Provavelmente, essa minha viga aqui ela é um ponto crítico. Tá? Eu até tenho um pequeno deslocamento meio centímetro aqui. Mas perceba que se eu aumentar, deslocamento é sempre relacionado ao momento fletor. Tá? Se eu aumentar a seção desse meu elemento aqui, dessa minha viga, dessa viga aqui, ó, 14.304, se eu aumentar, digamos, para 60 aqui, eu vou ter um momento fletor maior aqui nessa viga, porque eu vou ter um carregamento maior. Se eu tenho um carregamento maior, momento fletor maior, e eu não estou alterando a inércia dessa viga 316, automaticamente os meus deslocamentos também vão aumentar. Então, por que tem essa diferença de alturas entre vigas? Porque eu não posso aumentar essa viga de 14 por 65, mas eu posso diminuir essa. Se eu diminuo essa viga para que ela atenda apenas o vão dela e não a minha transição, consequentemente eu estou diminuindo a inércia, diminuindo o peso próprio, diminuindo os carregamentos que estão chegando na minha viga principal. A partir disso, eu entendo que a minha viga 304 ela é um elemento secundário apenas de sobrecarga. A minha viga de transição ela é um elemento secundário, mas ela é uma transição porque ela está num vão grande, ela nesse contexto, nessa concepção, ela é um elemento principal, mas eu preciso interpretar que ela não está apoiada em dois pilares. Ela está apoiada em uma outra viga de transição. Então, consequentemente, toda a minha otimização, toda a minha concepção estrutural, ela precisa ir dos extremos, da mesma forma dos balanços, para o lado interno da minha edificação, para os elementos mais rígidos da minha edificação. Então, se eu tenho essa minha viga que ela já está no seu limite, eu já consegui reajustar agora os carregamentos externos dela, consequentemente eu venho para ela e otimizo ela, porque ela está apoiada agora numa outra viga de transição. Então, supondo que eu estivesse com um problema, digamos, nessa minha viga de 303, eu não vou olhar
primeiro para a viga 303 para fazer o processo de otimização desse tipo de estrutura. Eu vou voltar, vou olhar minha viga 316. Ah, ok, a minha viga 316 ela ainda é um elemento principal. Então eu vou ir voltando para os elementos secundários. Tá? Ok, eu já ajustei a viga 304, que ela é o elemento secundário. Eu já entendi que ela é uma sobrecarga para as outras vigas do caminho das ações. Tá? Vamos refazer aqui o caminho das ações? Eu tenho isso aqui, eu tenho o carregamento da laje, que vem para a viga. Da viga já vai direto para o pilar aqui. Tá? Já vai diretamente para esse pilar. Porém, ela vai se distribuir para cá também. Chegando aqui, ela vai chegar na outra viga de transição. Consequentemente, nessa viga de transição, ela também vai se dividir. E, consequentemente, ela vai chegar nos pilares e vai até a fundação. Tá? Da mesma forma, nesse pilar aqui. Então, o caminho das ações é quem vai fazer, é quem vai mandar no jogo da concepção estrutural. O caminho das ações é quem vai mandar no jogo da análise estrutural. O caminho das ações é quem vai mandar no jogo da otimização de um projeto estrutural. Eu sempre vou avaliar o caminho das ações ao contrário. Sempre vou avaliar o caminho das ações referente a qual elemento que eu preciso otimizar. Se eu preciso otimizar, digamos, esse pilar aqui, ó, eu não vou avaliar o pilar primeiro. Eu vou voltar pelo caminho das ações e ir avaliando quem que são os elementos de sobrecarga, por onde que a minha carga está passando até chegar no meu pilar. Por quê? Porque se eu mexer no meu pilar e o meu problema for nessa laje, e eu errei o carregamento dessa minha laje, eu coloquei um carregamento aqui, coloquei um 0 a mais. Um 0 a mais aqui no carregamento faz com que o meu pilar lá no final do caminho das ações tenha um problema. E eu estou otimizando meu pilar, estou otimizando minha estrutura. Meu pilar não está passando, estou com muita taxa de armadura, estou com um momento fletor elevado no meu pilar. Eu não vou mexer no pilar. Eu vou mexer nos outros elementos que são de sobrecarga, elementos secundários, vigas de transição, vigas que estão chegando na viga de transição. Enfim, eu preciso avaliar antes o caminho das ações, interpretar por onde que o carregamento está passando antes de otimizar o meu elemento estrutural. Tá? Agora, uma outra situação, pessoal, que acontece muito com residências desse padrão, é que provavelmente, em alguns casos, você já deve ter passado por isso aqui. Eu tenho um laudo de sondagem no qual não condiz com a estrutura que eu quero conceber. Tá? Nesse caso, não é o mesmo laudo de sondagem, tá, pessoal? Não é a mesma estrutura. Esse caso aqui é uma residência de 10 a 15 toneladas por pilares, residência térrea com algumas lajes, enfim, residência muito simples que algumas pessoas iriam dizer, não, uma residência térrea, não precisa laudo de sondagem, faz uma sapata lá, o solo é firme, se você ir lá no terreno você vai ver que é uma argila, então não há necessidade de fazer laudo de sondagem. Aqui a gente faz uma sapata de 1 metro por 1 metro, enfim, é bem tranquilo porque são carregamentos baixos de 10 a 15 toneladas, então eu não tenho carregamento. E aí você faz o laudo de sondagem, você sabe que você precisa fazer o laudo de sondagem e você recebe esses resultados. Tá? Primeiro metro, eu tenho 2 de NSPT. O segundo metro, eu tenho 4 de NSPT. O terceiro metro, eu tenho 3 de NSPT. Então, beleza, eu cheguei no meu terceiro metro, eu até poderia fazer o assentamento de uma sapata. Tá? Só que, perceba o seguinte, eu tenho aqui, se a gente for fazer de maneira rápida aqui, tá? Eu tenho 2 mais 4 mais 3. Se eu fizer uma média das 3 camadas aqui, eu tenho 3 de NSPT. Se eu for dividir por 5, eu tenho 0,6 kgf por centímetro quadrado para apoiar a minha fundação. Para mim apoiar as sapatas. Ah, Luiz, dá para fazer o dimensionamento das sapatas com 0,6, ela vai ter um carregamento,
uma dimensão maior, digamos assim, mas aí eu vou estar trabalhando com sapatas de 1,5 m, 2 metros, 2,5 m de sapata. Então, consequentemente, eu preciso interpretar também abaixo disso. Tá? No meu laudo de sondagem, eu preciso interpretar isso abaixo dessa minha sapata, onde eu vou ter um bulbo de pressão aqui. Eita, cadê aqui meu desenho? Cadê? Aqui. Então, consequentemente, eu vou ter um bulbo de pressão, tá? No qual eu tenho água, no qual eu tenho um NSPT muito baixo. Eu vou ter um NSPT aqui lá nos 5 metros, tá? Que eu vou ter alguma carga, só que aí é o seguinte, percebe que eu tenho um pico de NSPT aqui? E logo eu volto para 2. E aos 5,30 metros eu tenho o impenetrável aqui. Aí como que eu vou trabalhar com esse tipo de sapata, com esse tipo de laudo, sabendo desses resultados, por mais que seja uma residência térrea, por mais que eu tenha carregamentos baixos. Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou com estaca pré-moldada, tá? Algumas estaquinhas pré-moldadas até um impenetrável. Até o impenetrável nós trabalhamos com estacas pré-moldadas. Não precisou fazer escavação, apenas a escavação do bloco lá de coroamento, mas trabalhamos aqui com estacas de 4, 5 metros até chegar no impenetrável, e como eu tenho a consideração de água, nós trabalhamos com uma pré-moldada. Tá? Simples assim. Mas são casos que, se você pegar residências nesse tamanho aqui, ó, é uma residência basicamente desse tamanho, tá? E a gente pegar aqui a planta de cargas, eu tenho pilares aqui com carga máxima de 8 toneladas, 10 toneladas, tem uma de quase 13 toneladas aqui. Então, consequentemente, são carregamentos baixos. Porém, o meu solo ele é muito ruim. E se você for lá no terreno, você vai... é uma argila. Enfim, dá para fazer sapata, não dá. Se você não fizer um laudo de sondagem, até mesmo para pequenas residências, pequenas cargas, vocês vão ter esse tipo de imprevisto. Vocês vão ter esse tipo de problema. Aqui, nós fizemos 2 furos de sondagem. Um outro furo chegou a 3 metros e eu tinha água. Eu não tinha esse pico de esforços aqui. Então, consequentemente, isso aqui pode ser um matacão, pode ser alguma pedra, enfim. Eu preciso interpretar isso aqui da pior maneira. Eu preciso identificar que eu posso ter um recalque diferencial entre as sapatas, eu posso ter uma água, dependendo do nível, a 2 metros, então vou fazer uma escavação, a água já vai aparecer. Então, existem muitas situações, existe uma relação também de fazer muitas coisas aqui. Eu posso fazer um melhoramento de solo, posso tirar essa água, enfim. Existe uma relação de várias situações que podem ser feitas referente a fundações também de residências, tá? E eu trouxe um caso bem ruim aqui para vocês verem e identificar que para sobrados, para quem vai atuar com projeto estrutural de residências e sobrados, precisa ser feito laudo de sondagem, independente da dimensão, independente do carregamento, tá? Uma outra situação que acontece muito, tá? E por isso que eu falo que o grau de dificuldade de residências e sobrados ele é maior do que uma estrutura de 5 pavimentos, uma estrutura de 6 pavimentos. É muito maior. Por quê? Existe uma relação de que eu tenho desníveis, tá? Esse aqui é um outro projeto em que eu tenho desníveis, tenho um terreno que precisa ser cortado, eu preciso fazer aterro, tá? E nessa relação de fazer corte, de fazer aterro, de eu ter desnível no terreno, consequentemente eu vou ter muros de arrimo, consequentemente eu vou ter contenções atuando na minha estrutura, tá? Quando isso acontece, eu preciso dimensionar isso, tá? Eu preciso considerar isso no meu projeto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu ver onde é que está o nível do solo aqui. Ó, eu tenho o meu nível do solo aqui na parte superior da residência, tá? Aqui embaixo eu tenho parede de contenção, muro de contenção, aterro. Se eu for pegar o nível do solo, ele basicamente faz isso aqui, ó. Tá? Basicamente faz isso aqui. Então, consequentemente, eu vou ter que escavar aqui para poder fazer essa estrutura, tá? Porque aqui vai ser utilizado, vai ser um salão de festas, enfim. Só que aqui eu tenho o nível do solo. Então, consequentemente, eu vou ter um empuxo atuando aqui.
tá? Uma pressão aqui, e eu tenho o meu empuxo ativo atuando aqui em H/3. Agora, eu preciso interpretar isso, preciso avaliar qual que é o tipo do solo, avaliar se esse meu solo ele tem uma coesão ou não, tá? E a partir disso, sabendo o referente à coesão do solo, eu preciso interpretar como que vai ser a execução disso aqui, tá? Por quê? Porque se nós avaliarmos aqui, deixa eu pegar a nossa planilha. Por exemplo, essa aqui é uma das planilhas que nós utilizamos para calcular o empuxo do solo. Então, considerando aqui que eu tenho uma região... Cadê meu desenho? Aqui. Eu tenho uma região de solo atuando, de empuxo atuando. Eu preciso interpretar como que isso vai trabalhar, digamos assim, referente à execução da obra, tá? Por quê? Porque se eu tenho esse meu terreno aqui e eu preciso, digamos assim, calcular esse empuxo ativo nos pilares, tá? Calcular esse muro de arrimo, calcular essa contenção, eu preciso interpretar que se eu tiver um solo coesivo, tá? Se eu tiver uma coesão nesse meu solo, se for uma argila, enfim, se tiver uma coesão nesse meu solo e eu for fazer apenas um corte, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Se eu for fazer apenas um corte aqui no meu terreno para fazer, digamos, a estrutura, percebe que aqui eu não tenho aterro, tá? Se eu não tenho o aterro, consequentemente, a minha coesão do solo vai trabalhar. Se eu tenho aterro, a coesão ela não trabalha. A gente considera aí basicamente os seus 50% de coesão do solo, tá? Agora, se eu não tenho aterro, eu até posso considerar a coesão desse solo. Para quem não entende o que é a coesão, vamos imaginar o seguinte: o solo, a argila, ela tem coesão. Se você fizer um corte no teu terreno, numa argila, o terreno ele vai ficar lá. O solo ele vai ficar lá. Porque ele tem coesão entre as partículas. Consequentemente, ele não vai ter esse... Como é que fala? Não vai cair. Esqueci o nome da palavra. Esse solo ele não vai cair de lá, tá? Porque ele tem coesão. Essas partículas têm coesão e elas ficam lá, tá? E é por isso que acontece muito do... Ah, fiz um muro lá com um tijolo deitado e tá lá até hoje, nunca caiu. É porque o solo tem coesão. Ele nem precisa do muro para se autossustentar, tá? Então, consequentemente, eu preciso interpretar isso. Agora, se eu tenho, digamos, vou fazer um corte aqui, ó, um pouco mais abaixo, porque eu preciso fazer impermeabilização, eu preciso trabalhar aqui atrás dessa estrutura. Então, consequentemente, eu vou ter um aterro. Eu vou ter um pequeno aterro aqui para fazer o acabamento desse solo, para fazer o preenchimento dessa estrutura aqui. Então, consequentemente, se eu tenho o aterro, eu não vou considerar a coesão, ou vou considerar apenas 50% da coesão. Aí vai depender do laudo de sondagem, tá? Porque eu preciso ainda assim interpretar esse laudo de sondagem e verificar o que eu tenho na primeira camada, o que eu tenho na segunda camada, o que eu tenho na terceira camada. Se é um solo argiloso, se é um solo arenoso, se é um solo coesível ou não, se eu tenho presença de água ou não, tá? Agora, eu sei que o meu ponto principal vai ser o meu empuxo ativo, tá? E, consequentemente, isso a gente traz para dentro da planilha, encontra o empuxo ativo que vai estar atuando nos pilares, nesse B/3, nessa altura sub 3, e, consequentemente, isso aqui vai me gerar um momento fletor na base que vai precisar ser dimensionado, tá? Deixa eu verificar se eu tinha lançado já aqui. Se eu avaliar aqui os momentos fletores, ó, percebe que eu tenho um pequeno momento fletor aqui, ó. Se eu pegar cortantes, aqui, ó. Então, esforço cortante, que é o quê? Que é o meu empuxo ativo atuando, tá? Meu empuxo ativo ele está atuando aqui, em H/3. Então, eu faço esse meu lançamento desse meu empuxo ativo no pilar, para que o pilar ele tenha esse momento fletor referente aos empuxos do solo, referente à coesão do solo, se tem coesão ou não tem coesão, para fazer o dimensionamento do pilar. Nesse caso, como que nós fazemos? Nesse caso aqui, como que nós fizemos, na verdade, né? A gente tem a parte de pilares aqui de contraventamento e pilares que vão suportar os empuxos ativos do solo. E automaticamente aqui eu tenho blocos
A gente trabalha com blocos aqui até 3 metros de altura para fazer a distribuição, digamos assim, do empuxo que está atuando aqui. Então, consequentemente, com esses blocos armados, tá? Blocos estruturais armados, como se fosse uma alvenaria estrutural, eu trabalho com esses blocos como se fosse uma laje, tá? O carregamento da laje, do carregamento do empuxo ativo nesses blocos, esses blocos vão se dissipar para os pilares aqui. Só que para mim encontrar o meu empuxo ativo atuando no pilar, eu desconsidero os blocos. Tá? Eu faço apenas uma área de influência. Então, por exemplo, esse meu pilar central, aqui, ele tem uma área de influência no qual vai estar atuando o empuxo ativo. Consequentemente, eu vou ter um empuxo ativo aqui atuando diretamente no meu pilar. Tá? Então, isso a gente traz para dentro da planilha. Enfim, a gente especifica qual que é o tipo do solo a partir do laudo de sondagem. Tá? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando aqui com uma argila, um silt, com um NSPT aqui bem baixo, tá? Porque se eu for considerar, aqui eu preciso avaliar o seguinte. Se eu tenho um SPT alto, consequentemente, numa argila, eu vou ter uma coesão alta também. Se eu tenho um NSPT baixo, eu vou ter uma coesão baixa também. Se eu interpretar que eu vou escavar o meu solo, eu vou aplicar um aterro depois dessa escavação, esse meu aterro não vai ter um grau de compactação muito alto, no qual não vai ter um NSPT muito alto. Então eu vou levar sempre para a minha pior situação, no qual eu tenho um SPT baixo, tenho uma coesão baixa, e eu não sei qual que é o tipo de solo que vai ser aplicado nesse meu aterro também. Então, para o cálculo do empuxo ativo, considerando esse modelo de execução de obras, no qual eu vou escavar, vou fazer a minha estrutura e depois eu vou aterrar, eu vou ter um empuxo ativo muito grande por conta desse aterro. E eu não vou considerar a coesão desse meu solo para calcular o empuxo ativo. Tá? Então é uma relação de avaliar o contexto geral e isso é concepção estrutural de pequenas... isso é concepção estrutural para quem atua com projeto estrutural residencial. Tá? Então a gente tem uma relação aqui de altura de pilar, distância entre pilares para fazer essa área de influência, digamos assim. A gente já encontra, digamos, o peso específico por conta dos dados que a gente tem aqui, tá? Referente a solo, tem bastante dados, tanto do Decurt, AOC, Berberian, tem vários dados aqui que a gente utiliza para encontrar os valores de empuxo ativo no solo. Tá? E aqui a gente já faz também toda a parte de dimensionamento das armaduras do bloco estrutural também. Tá? Mas assim, pessoal, o que eu quis trazer para vocês? Concepção estrutural, ela tem os seus padrões. Tá? Existem os padrões de posicionamento dos pilares, dimensão dos pilares, avaliar a espessura de parede, se é uma parede de 15, se é uma parede de 17, se é uma parede de 20, espessura de pilar de 14 até 19. Abaixo de 14 nós não utilizamos, tá? E aquela relação de que posiciona os pilares primeiro nos cantos, depois posiciona os pilares nas extremidades, depois posiciona os pilares no centro, depois a gente interliga esses pilares com vigas, e aí a gente utiliza uma relação de vigas biapoiadas com continuidade. Eu utilizo 8%, vigas apenas biapoiadas 10%, vigas em balanço depende, tá? Vai depender muito do que você consegue fazer ao lado interno da edificação para construir uma maior rigidez ao lado interno da edificação, para combater os balanços externos. Então, eu preciso avaliar a concepção estrutural dessa maneira. Mas, para quem quer atuar com projeto estrutural, residencial e sobrados com alto nível, com alto padrão, vocês vão entender que todas essas regras elas se aplicam, porém, o projeto arquitetônico é quem vai direcionar a concepção estrutural de uma maneira mais assertiva. Tá? Tem pilares que vão estar posicionados na pior inércia. Porém, ele precisa estar daquela forma por conta do projeto arquitetônico. Tá? Então, vocês precisam avaliar isso, precisam avaliar pilares, vigas, lajes, carregamentos, o caminho das ações até chegar nas fundações, interpretar o caminho das ações referente a uma otimização do projeto estrutural, para aí sim chegar a uma solução de se vai aumentar a seção, se vai mudar o posicionamento do pilar, da viga, enfim. Vocês precisam interpretar o caminho das ações e quando vocês estão fazendo a concepção estrutural do projeto, vocês já precisam
visualizar tudo que está acontecendo na estrutura, visualizar os momentos fletores, visualizar os deslocamentos, os diagramas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o último vídeo do ano de 2020, espero que vocês tenham gostado. Foi um resumão de tudo aí que nós fizemos, de interpretações, de projeto estrutural, de método que nós utilizamos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.